Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui hoje, para meditar esse livro do professor Felipe Aquino, tão rico para cada um de nós, Professor Felipe Aquino, semana passada nós meditamos o purgatório e as indulgências, como também surgiram as indulgências, nós já estamos na 11ª aula, nós temos muito ainda gravado ali, e hoje nós vamos meditar o que são as indulgências. O que são as indulgências? Muitos católicos não têm esse conhecimento, Então a importância de nós estarmos falando sobre as indulgências aqui. O que são as indulgências? As normas sobre as indulgências que acompanham a Constituição Apostólica, a doutrina das indulgências ensina. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto em certas determinadas condições, alcança por meio da Igreja, ao qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro da satisfação de Cristo e dos santos. É preciso entender bem que as indulgências, essa conceituação de que seja indulgência, em primeiro lugar, é remissão, isto é, livra e liberta a pena temporal, devido aos pecados já perdoados. Vou parar um pouquinho aqui, vou dar um exemplo. Eudes, então quer dizer que eu fui lá, cometi um pecado, confessei, e ainda não fui perdoado por Deus? Eu vou te dar um exemplo. Pena temporal. O que acontece? Tem aqui a minha janela, nesse lado direito meu aqui, tem a minha janela. Aí alguém jogando bola, o que acontece? Essa pessoa vai lá, joga uma bola e quebra a vidraça da minha janela. Quebrou a vidraça da janela, entendeu? Ele chegou para mim e falou: Eudes, me perdoa, eu quebrei a vidraça da janela. Eu falo: tranquilo, está perdoado. Porém, irmãos, irmãs, é a mesma coisa. Quando você peca, você foi no padre, confessou, é perdoado. Porém, fica marca. A janela, ela continua quebrada. Entendeu? A janela continua quebrada. E o que a pessoa faz? Ela vem no outro dia que eu perdoei, ou mais dias, e fala assim: Eudes, tá aqui, coloquei uma janela nova. Assim, irmãos e irmãs, é a indulgência. É colocar uma janela nova. Todo aquele pecado já não tem marca após você fazer a indulgência, entendeu? Não tem mais marca. Estou dando um exemplo da janela que é aqui, entendeu? Então todo pecado tem duas consequências: da culpa e da pena. Devido à desordem causada pela culpa, então, para que alguém fique totalmente redimido do pecado, é preciso que obtenha de Deus o perdão da culpa, mediante o sacramento da reconciliação, e restaure a ordem violada pelo pecado, cumpra a pena. Ciente disso, os primeiros cristãos, até a Idade Média, infligiam a si mesmos severas penas, jejum de muitos dias até o pôr do sol, flagelações, longas peregrinações, mesmo após o perdão dos pecados, para cumprir a pena devida ao pecado. Eles já tinham sido confessados, Eles iam lá confessar, já tinham sido perdoados pelo padre,
Mas o que eles faziam? O jejum de muitos dias até o pôr do sol, flagelações, longas peregrinações, né? E o Papa Paulo VI assim explica. Assim nos ensina a revelação divina, que os pecados acarretam como consequências penas infligidas pela santidade e justiça divina. Penas que devem ser pagas neste mundo. Você está me entendendo? Mediante os sofrimentos, dificuldades e tristeza desta vida, e sobretudo mediante a morte ou então no século futuro. Paulo VI lembra os ensinamentos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino sobre este assunto. Santo Agostinho afirma que toda iniquidade, pequena ou grande, deve ser punida, ou pelo próprio homem penitente, ou pelo próprio Deus, né? São Tomás de Aquino também ensina que, sendo o pecado um ato desordenado, é evidente que todo o que peca age contra alguma ordem e é, portanto, decorrência da própria ordem que seja humilhado. E essa humilhação é a pena. O Papa explica com clareza os efeitos da pena temporais. Essas penas são impostas pelo julgamento de Deus. Julgamento a um tempo justo e misericordioso, a fim de purificar as almas, defender a integridade da ordem moral e restituir a glória de Deus, a sua majestade. Todo pecado efetivamente acarreta uma perturbação da ordem universal por Deus estabelecida com indizível sabedoria e caridade infinita. É uma destruição de bens imensos que se considere o pecador como tal quer a comunidade humana. O catecismo da Igreja Católica, mais uma vez é citado o catecismo, né? Ensina que a pena temporal devida aos pecados já perdoados, eles já foram perdoados lá no sacramento, entendeu? Para compreender essa doutrina e essa prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Se eu for lá, cometi um pecado grave, vou lá confessar, e na vinda para cá, acontece alguma situação, eu morro, eu não vou para o céu. Eu vou para o purgatório, porque ainda eu não estou purificado. Agora, se eu fui lá, confessei, comunguei, rezei para o Santo Padre, o Papa, fiz meia hora de adoração, rezei um terço, acontece alguma coisa, eu vou direto para o céu. Você está me entendendo, meu irmão? A importância da indulgência. Por outro lado, mesmo o pecado venial acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige purificação, quer aqui na terra, deixa eu só olhar meu tempo, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecador. No parágrafo 1472, eu sempre vou falar para você, católico, você tem, falar e perguntar, né? Você tem o catecismo na Igreja Católica? Aqui está o fundamento da sua igreja, cara. Aqui está, ó.
Se alguém fala uma coisa, seja ele padre, seja ele bispo, pregador, fora do que está aqui, é palavra dele. Você tem que sempre conferir aqui, ó, você pregador, você servo de Deus, você que trabalha na sua comunidade, seja catequista, seja do batismo, seja de qualquer pastoral, você tem que ter esse livro aqui, que se chama Catecismo da Igreja Católica. Portanto, fica claro que o pecado, além da pena eterna, que é perdoada diante de Deus pelos méritos da paixão de Cristo, especialmente no sacramento da reconciliação, acarreta também a pena temporal, que permanece mesmo após a remissão da pena eterna. São as consequências que o pecado deixou na alma do pecador. A desordem que promoveu no plano de Deus a ofensa à sua majestade. É importante relembrar aqui que a igreja ensina a igrejas. É importante relembrar que aqui a igreja ensina sobre o perdão dos pecados. Entendeu? A confissão individual, integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual o fiel se reconcilia com Deus e com a igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar desta confissão, certo? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1484. Meus irmãos, eu disse, então vou ter que fazer isso tudo? Não se preocupe. Você pecou, vai lá e confessa com o padre. As coisas vão acontecendo, né? Mas se você quiser ganhar a indulgência, você já está com a faca e com o queijo? Você já está com a faca e com o queijo? Faz o restante. Confessou. Procura comungar naquele dia mesmo, procura uma Santa Missa. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Glória ao Pai, para o Santo Padre, o Papa. Faça meia hora de adoração no Santíssimo. Você ganha a indulgência. Amém? Irmãos, maravilha, né? Muito bom. Não sei se está dando para você entender, mas muito bom isso aqui. Nós entramos aqui, graças a Deus, né? Quantas coisas novas. Vamos rezar uma Ave Maria para os falecidos nas nossas famílias, aqueles que ainda se encontram no purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.